Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula de cálculo numérico falaremos um pouco sobre zero de funções reais. O número real xi é um zero da função f de x ou uma raiz da equação f de x igual a zero se e somente se o f de xi ser igual a zero. Então ele é um número que faz com que a função resulte numericamente em zero. E nesse caso aqui, nos nossos estudos, analisaremos apenas os zeros reais das funções, ou seja, não trabalharemos com números complexos. Graficamente, os zeros são representados pelas abscissas dos pontos onde uma curva intercepta o eixo OX. E como a gente faz para obter esse zero de uma função ou raiz de uma equação qualquer? Bom, quando são funções de primeiro grau, função de segundo grau, a gente tem fórmulas prontas para isso. Então, seria, por exemplo, numa função quadrática, aplicar ali a fórmula de Bhaskara e conseguiria encontrar, se houver, os zeros reais. Mas em outros tipos de equações, é praticamente impossível encontrar esses zeros com precisão, com exatidão, porque não tem fórmulas prontas para isso. Então a gente tem que buscar algum método numérico para conseguir uma aproximação desse zero. E como funciona essa aproximação? A gente vai tomar um número e chamar esse número aí de epsilon para ser uma precisão nossa aí, e a gente toma o valor que quiser, tipo 10 elevado a menos 4, por exemplo, enfim, qualquer número. E daí a gente vai fazer cálculos buscando o f desse número ser menor do que a precisão. Bom, para a gente poder fazer essas aproximações, são duas fases. Primeiro, a fase 1, a gente vai buscar na função a localização dessas raízes, saber em torno de quais números se encontram essas raízes. Então, vou buscar um intervalo numérico que contém essas raízes. E a fase 2, um refinamento. Vou tentar reduzir esse intervalo. E aqui vem o teorema 1, que é extremamente importante no estudo aqui na nossa disciplina. Seja f de x uma função contínua no intervalo AB. Se f de A vezes f de B for negativo, ou seja, eu tenho aqui o f de A e o f de B, os dois com sinais opostos. Por exemplo, poderia ser o f de A positivo e o f de B negativo, ou ao contrário. Então, existe pelo menos um ponto x igual a xi entre A e B, que é zero de f de x. Graficamente, aqui estou pegando f de A nesse primeiro gráfico aqui, é negativo, é menor que zero. Está aqui abaixo do eixo y, abaixo do eixo x, desculpa. Já o f de B é um número aqui positivo. Então, o f de A negativo, o f de B positivo. Logo, o produto f de A vezes f de B é negativo. Então, vai atender aqui às condições do nosso teorema, a condição. Portanto, entre A e B tem pelo menos uma raiz. Nesse gráfico aqui, eu estou vendo que ela é única. Está aqui o meu xi. Mas podem haver outras situações. Aqui no gráfico 2, eu tenho o meu f de A negativo. Tenho aqui meu f de B positivo. O produto dos dois é negativo. Então, está atendendo a condição do teorema. Mas aqui eu tenho, entre A e B, 3 raízes. E já aqui no gráfico 3, f de A negativo, f de B positivo, e entre os dois há 2 raízes. Bom, o teorema ele não garante quantas raízes existem. Ele diz que há pelo menos um ponto que é zero de f de x.
Então aqui eu estou vendo situações de uma, três e duas raízes. Mas ao menos a gente sabe que entre A e B há raízes. Nesses três exemplos foram tomados o f de A negativo e o f de B positivo, mas poderia ser ao contrário. Isso aí não é um caso restrito, não é uma exigência, não. Observação. E aqui é uma observação muito importante que fala sobre a situação de um único zero, que diz o seguinte: sobre as hipóteses do teorema anterior, ou seja, de ter um intervalo AB, onde o f de A vezes o f de B resulta em um número negativo. Se a derivada de f de x existir e preservar o sinal em AB, no intervalo AB, então este intervalo contém um único zero de f de x. O que significa uma derivada preservar um sinal em um intervalo? Se a derivada for positiva, significa que naquele intervalo a função é estritamente crescente. E se a derivada for negativa, a função é decrescente naquele intervalo. Então seria isso aqui. Observe que eu tenho o A aqui no lado esquerdo, nós temos o f de A aqui embaixo negativo, o B aqui à direita, o f de B aqui em cima positivo. Então, o f de A vezes f de B será um número, é um número negativo nesse caso. E observe que a função no intervalo aqui entre A e B, ela é crescente. Ela não cresce e depois decresce. É apenas crescente. Então, a derivada ela preserva o sinal entre A e B. Portanto, a gente garante aqui, tem certeza que há apenas uma raiz entre os dois. Então, o teorema garante que há raízes, mas aqui, por essa observação, analisando a derivada, garante que há uma única raiz aqui da equação, ou um único zero da função. Melhor usar zero, porque a gente está trabalhando com gráfico de função e não de equação. Aqui no segundo gráfico, a gente tem o f de A sendo positivo, né, aqui em cima, o f de B negativo, está aqui embaixo, o produto dos dois é negativo, e observe que no intervalo AB, a função agora ela é decrescente. Então, se eu observar bem, antes aqui, à esquerda aqui do eixo y, eu tenho a função crescente. Mas esse pedaço, para mim, não importa. Eu não preciso desse pedaço. O que eu quero saber é apenas entre A e B. E entre A e B, a função é decrescente, apenas decrescente. Então, a derivada é negativa nesse intervalo. Logo, existe uma única raiz. O único zero da função. Toda hora eu falo raiz. Vamos aqui ver um exemplo. E nesses exemplos, sempre que trabalhar com polinômios, igual aqui f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3. A gente tem aqui um polinômio de terceiro grau, de grau 3. Então, é importante a gente utilizar informações que sabemos sobre polinômios. Por exemplo, é uma função contínua em todo o seu domínio. E outra, o grau da função, ela indica para a gente a quantidade de raízes, a quantidade máxima de raízes reais. Então aqui, o que foi feito foi uma construção de uma tabela considerando apenas os sinais de f a partir de alguns valores de x. Então tomou aqui um menos infinito, menos 100, menos 10, menos 5, até o menos 5, qualquer valor que colocando aqui no lugar do x, a f de x está retornando um valor para a gente aqui negativo. Não observe que aqui a gente não pegou quanto que é, mas apenas o sinal. Já aqui no menos 3, menos 1 e 0, o f desses números está resultando em números positivos. Então, está aqui o mais. A partir do menos 1, na verdade, no menos 1 e no menos 2, o f desses dois está resultando em números negativos. E, por fim,
f de menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, resulta números positivos. Então, se eu olhar bem, estou tendo aqui mudança de sinal entre o menos 3, entre o menos 5 e o menos 3, entre o zero, isso aqui não tem sinal aqui não, foi acidente. Entre o 0 e o menos 1 está havendo mudança de sinal, e entre o menos 2 e o menos 3 está havendo mudança de sinal. Então, eu vou ter raízes nesses três intervalos. Como é um polinômio do terceiro grau que possui 3 zeros, apenas 3, no máximo aí 3 zeros, esses zeros serão únicos em cada intervalo. Então, por eles serem um número máximo de 3, e eu ter encontrado essas três mudanças de sinal, analisando as funções do f, analisando o sinal do f de x a partir de alguns números x, eu tenho essas três mudanças de sinal, então são os 3 zeros do polinômio de terceiro grau. Observe que aqui, nesse momento, a gente não está preocupado em calcular, em encontrar quanto vale esses zeros. Não é esse o objetivo aqui, mas apenas identificar onde eles estão. Um segundo exemplo aqui, f de x igual a raiz de x menos 5e elevado a menos x. Nesse caso, eu vou começar analisando o domínio da função. Eu tenho o x aqui em dois locais, dentro de uma raiz quadrada e em um expoente. Na raiz quadrada, eu sei que o x não pode ser negativo, ele pode ser zero e pode ser qualquer número positivo. E no expoente, ele pode ser qualquer número real. Então, não há restrição nenhuma aqui. Por isso, meu domínio vai ser o R+, ou seja, o conjunto dos números reais não negativos. Isso aqui é o zero e os positivos. Daí eu vou construir uma tabela de valores considerando apenas os sinais a partir desse domínio, ou seja, não vou utilizar números negativos. Então, vou ter aqui 0, 1, 2 e assim por diante. Olhando o sinal de f para cada x desse, eu obtive essa configuração. Menos no 0, menos no 1, depois mais e assim por diante. Daí, o que eu vou fazer agora? Eu sei que há um zero entre 1 e 2, que é onde houve a mudança de sinal. O que eu preciso saber é se ele é único. E para isso eu vou analisar a derivada de f de x. Encontrando a derivada de f de x, cheguei nessa expressão aqui. 1 sobre 2 raiz de x mais 5 elevado a menos x. Bom, essa expressão, ela sempre é positiva para qualquer x positivo. Por que isso? Analisando separadamente os dois x, esse que está aqui na raiz, como o x ele é maior que zero, na verdade, inicialmente no domínio a gente tinha maior ou igual a zero, mas devido a ser um denominador, o x não pode ser zero, certo? Então, a gente tem que, para qualquer x positivo, a raiz dele é um número positivo. Então, essa primeira expressão aqui, 1 sobre 2 raiz de x, será sempre positiva. Já no segundo termo aqui da minha soma, o 5 vezes e elevado a menos x poderia ser escrito como 5 sobre e elevado a x. Ele é um número positivo. Elevado a qualquer número x aqui, vai resultar em um número positivo. E 5 dividido por ele continua sendo um número positivo. Então, eu tenho a adição, na minha derivada aqui, de dois números positivos. Por isso, eu garanto que essa derivada ela é sempre positiva. Como ela é sempre positiva, não há mudança de sinal. Então, aqui entre o 1 e o 2, não vai ter mudança de sinal da derivada. Por isso, há um único zero nesse intervalo 1, 2. Observação. Lá daquele teorema, que estava falando que a gente estava trabalhando com f de A vezes f de B negativo, que garante que há pelo menos um zero
entre A e B. Se o f de A vezes f de B for positivo, a gente tem várias situações que não tem como fazer uma previsão. Por exemplo, poderia ser o f de A positivo, o f de B também positivo, o produto dos dois vai ser positivo, ou também poderia ser os dois negativos. Nesse caso, nesse primeiro gráfico aqui, não tem nenhum zero aqui, ó, entre A e B. Por outro lado, nesse segundo gráfico, que temos aqui o f de A positivo, o f de B também positivo, certo? O produto dos dois é positivo, mas há aqui duas raízes. Terceiro gráfico, nós temos o f de A positivo, o f de B positivo, o produto dos dois é positivo, mas há aqui apenas uma raiz. Então, veja que nessa situação em que f de A vezes f de B é positivo, não tem como prever se há ou não raízes, zeros aí entre A e B, e quantos são. Bom, para a gente fazer uma análise gráfica e poder analisar a questão dos zeros da função, primeiro, eu tenho que utilizar um dos três processos. Então, eu não preciso dos três. É suficiente utilizar um deles. O primeiro seria esboçar o gráfico da função e localizar as abscissas dos pontos onde a curva intercepta o eixo x. Mesmo que não vai ficar com uma precisão tão boa, mas se eu conseguir fazer o esboço do gráfico, eu consigo ter uma previsão de onde estarão as raízes. Segundo processo, esse aqui é muito interessante. A partir da equação f de x igual a zero, eu vou fazer manipulação nesse f de modo a obter uma equação da forma f de x igual a zero se transforma em g de x igual a h de x. E daí eu farei o esboço dos dois gráficos, separadamente, do g de x e do h de x. Então, para os valores x em que g de x igual a h de x, ou seja, onde houver interseção entre os dois gráficos, onde as duas curvas se interceptam, a gente vai ter aqui os zeros da função f de x. Pois, nesse caso, o número xi que a gente encontrar ali vai ser da seguinte forma. F de xi é igual a zero se e somente se o g de xi é igual ao h de xi. E uma terceira alternativa aqui, quando não conseguir fazer nem A1 e nem A2, é utilizar programas. Um dos programas muito utilizados nesse caso, que é relativamente simples, leve e que funciona em celulares, Android e notebook, computador, é o GeoGebra. A versão 2D dele já vai ser o bastante para a gente, o GeoGebra 5, e com ele a gente consegue esboçar o gráfico e ter pelo menos uma previsão dos intervalos onde há essas raízes. Um exemplo aqui. F de x igual a x log de x menos 1. Fazer o gráfico desse x log de x menos 1 pode não ser tão simples. Por outro lado, se eu utilizar aqui o processo 2, eu consigo transformar esse f de x numa igualdade. G de x igual a h de x. Como que eu faço isso? Eu vou partir de f de x igual a zero. Então, colocando essa expressão x log de x menos 1 igual a zero, eu vou utilizar a operação inversa e transformar isso numa igualdade da forma log de x igual a 1 positivo, o x está multiplicando aqui, fica 1 sobre x. Daí eu tenho meu g de x sendo essa primeira função, esse primeiro membro, e o h de x sendo o segundo membro, que são duas funções mais simples de fazer os gráficos. Log de x, que a gente já tem a noção de como funciona esse gráfico, e o 1 sobre x. A partir do esboço desses dois gráficos, a gente nota que eles se cruzam aqui entre o 2 e 3. Então,
o meu xi, que é a raiz aqui da minha função, meu zero aqui da função, desculpa, vai estar entre 2 e 3. Refinamento. Bom, encontrar que o zero da função está entre 2 e 3 pode não ser o suficiente. Então, aqui a gente vai ver alguns processos, métodos iterativos, que permitem a gente fazer com que o intervalo em que essa raiz está contida seja menor. E um método interativo consiste em uma sequência de instruções que são executadas passo a passo, algumas das quais são repetidas em ciclos. A cada iteração utiliza o valor obtido nas anteriores. Com isso, a gente vai fazendo esse refinamento, essa redução de intervalo. Aqui tem um fluxograma mostrando como funciona um método iterativo. E aí, a gente vai ter o início aqui da nossa funçãozinha, com alguns dados iniciais, como, por exemplo, o A e o B, que é o intervalo que contém a raiz, a precisão que a gente vai querer, essa aproximação aí para a raiz exata, o número máximo de iterações que o programa vai fazer, porque um computador ele poderia entrar em looping, ele travar, por exemplo, numa conta repetitiva e ficar travado. Então é importante a gente fazer uma previsão de uma quantidade de cálculos suficientes, de iterações suficientes, para poder obter essa aproximação. Daí a gente vai ter um contador, que a gente chama aqui de K, coloca logo aqui após os cálculos K igual a 1. Daí a gente vai calcular a nova aproximação. Se a aproximação for o suficiente, em caso afirmativo, vem os cálculos finais e o fim. Se não for suficiente, a gente vai fazer cálculos intermediários e vai fazer essa variável K, esse contador, ser dada por K mais 1. Então veja que na segunda iteração a gente tinha K igual a 1, 1 mais 1, 2. Então a partir da segunda iteração, o K já vai ter o valor numérico de 2. Na terceira, o K já vai ser 2 mais 1, 3, e assim por diante. Então veja que a gente faz, nos métodos iterativos, os critérios de parada. Porque esses métodos iterativos eles serão feitos com a utilização do software Octave. Então, para que o software não continue calculando uma aproximação de forma indefinida, a gente faz critérios de parada. Estabelecendo esses critérios, o computador vai saber quando deve parar de fazer os cálculos. Os métodos iterativos devem, em tese, fazer aproximações numéricas para obter os zeros de uma função. Então, a cada iteração feita, já vai vir essa pergunta aqui. O x obtido, o xk obtido, ele está suficientemente perto da raiz? Se sim, o programa vai parar. Se não, ele vai continuar. E para a gente fazer esse critério de parada, a gente vai utilizar um número epsilon, e que vai ser a nossa precisão. Então, a raiz vai estar aproximada, a raiz aproximada vai estar suficientemente próxima da raiz exata se a diferença entre a aproximada e a exata for menor que esse minha precisão. Ou, um segundo critério, quando o f dessa raiz aproximada for menor que a precisão, ou seja, estar suficientemente próximo de zero. No caso, a gente consegue estabelecer esse método, esse teste 1 aqui, mesmo sem conhecer a raiz exata. O importante para a gente é conhecer o intervalo numérico em que a raiz está. E aí a gente vai estar reduzindo esse intervalo a cada iteração. E nem sempre tem como atender as duas exigências simultaneamente. Então aqui tem alguns exemplos. No primeiro aqui, no gráfico 1 aqui, eu tenho que o f desse x barra aqui está relativamente próximo de zero. Porém, a distância entre o x barra
e a raiz exata, que é o xi, está relativamente longe, né? Longa aí. Então a gente vai ter o seguinte: o primeiro método aqui foi atendido, ou seja, o f do x barra está sendo menor que uma precisão dada aqui, mas a distância entre o x e a raiz exata está sendo bem maior do que a precisão. Já no segundo gráfico, ocorreu o oposto. A distância entre o x barra e a raiz exata está próxima aqui, então está menor que uma precisão dada aqui. Mas, em contrapartida, o f desse x barra está relativamente grande, ou seja, bem maior que a precisão. E há ainda o terceiro caso aqui, esse caso C, em que ambos foram atendidos. A distância entre o x barra e o xi está menor que a precisão, então está bem próximo aqui, e ainda assim o f do x barra ali está menor que a precisão, então está bem próximo de zero. E aqui é a questão do contador que eu havia falado, do k igual a 1 e depois k igual a k mais 1. A gente estabelece nos métodos iterativos um número máximo de iterações que o programa pode fazer para que a máquina não entre em looping e ficar em algum cálculo repetitivo sem sair do lugar. Normalmente, esse looping pode ocorrer devido a algum erro na elaboração dos cálculos. Bom, eu vou deixar aqui dois links de vídeo para ajudar um pouco se tiver alguma dúvida na questão de zero de funções e de isolamento de raízes. A referência bibliográfica aqui é o livro que a gente está utilizando no nosso curso, que é o Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e Computacionais, da Ruggiero. E é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.